Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir. Aliás, boa tarde, bom dia para quem vai assistir em outro horário e boa noite para quem está assistindo agora comigo, quem está chegando por aqui. Oh, seja muito bem-vinda, que honra tê-la aqui comigo. Então, pessoal, hoje essa live é exclusivamente para falar da mentoria, né? Que mentoria é essa? Como é que funciona? Que trabalho é esse? E eu também vou aproveitar para responder algumas questões que chegaram para mim, alguns questionamentos do pessoal. E eu vou aproveitar, né, a live também para responder essas questões, tá? São perguntas que foram chegando para eles enquanto estão, né, no processo da mentoria. E aí eu vou aproveitar. Seja bem-vinda, minha florzinha. Então, antes de mais nada, eu gostaria de deixar também o meu canal, tá? Para que vocês se inscrevam, se sentirem, né, no coração de se inscreverem. Eu tenho um canal lá no YouTube que é o mesmo nome da mentoria, né? O Sementes de Luz. Só que lá no YouTube é Sementes de Luz com Dilma Oliveira, tá? Não esquece de colocar esse detalhezinho que aí você, assim que você colocar, você me acha. E lá todas as minhas lives, desde o começo, desde a primeira live, estão todas lá, você encontra de um modo mais compactado, né? Aqui também no Instagram, eu tenho elas, estão também aqui no Instagram. Mas se vocês preferirem, né, ver com mais, então lá no canal. E uma outra coisa também que eu gostaria de dizer é que eu estou agora começando um novo período, digamos assim. Fui convidada pelo pessoal da Rede Relâmpago e estou fazendo parte da equipe agora. E dia 15 eu vou confirmar ainda a data. Vai ter a live de início, vou ter um programa mensal onde eu vou falar sobre espiritualidade, sobre autoconhecimento, trabalho com as energias, enfim, projeção astral. E vai ser bem interessante, a gente vai ter convidados, então aproveita para se inscrever lá no canal da Rede Relâmpago, que aí vocês também já acompanham mais de pertinho, né, tudo isso. Vai ser muito legal mesmo. E eu tô super feliz com esse convite, assim, foi algo que me tocou muito, receber esse convite. Quanto à questão da mentoria, né, como eu tava, essa live é justamente para falar sobre isso, nessa mentoria eu vou pegar você pela mão durante 3 meses, eu te acompanho e como brinde você recebe uma análise de radiestesia, tá? Eu faço a análise no início e faço no final, para a gente ter uma ideia de como é que foi, né? Mas é um resultado que a gente já vai percebendo nos primeiros dias, dependendo também, claro, porque eu sempre comento isso aqui. Eu, como terapeuta, eu dou as ferramentas, mas é você quem vai fazer todo o trabalho, tá? Então, eu te acompanho quando surgirem as dúvidas, quando você precisar de... Oh, que bom, Raquel! Muito obrigada, querida. Gente, o pessoal a Raquel tá falando aqui, me dando os parabéns. Muito obrigada, viu? E aí, essas dúvidas vão surgindo, né? Porque esse é um caminhar, esse caminhar da autodescoberta, do autoconhecimento, o que eu chamo de viagem de retorno para si mesmo. E essa frase tem um motivo, tá, gente? Essa frase não fui eu que inventei, não. Foi uma projeção, eu tive uma experiência durante uma projeção e eu encontrei um senhor, eu estava numa sala de aula e saí um pouco e encontrei com esse senhor. E aí ele veio conversar comigo e entramos nesse assunto, né, dessa questão dessa busca, você entrar nesse meio, assim, querer se conhecer melhor.
E essa consciência me disse o seguinte, essa consciência é uma consciência que eu já conheci aqui, tá? No plano físico. Mas não convém falar quem era, não interessa. O que interessa é a mensagem por trás. Então, essa consciência falou para mim o seguinte, que disse, minha filha, realmente, olha, esse tipo de trabalho, essa viagem de retorno para si mesmo, não são todas as pessoas que têm, né, que estão, eu não diria nem dispostas, mas assim, que estão despertas, que estão percebendo essa necessidade, né? Muita gente, a gente sabe disso, principalmente quem trabalha nessa coisa das terapias, está percebendo que as pessoas elas estão muito fechadas, né? A questão dos véus ainda estão muito presentes, ainda tem muito véu para ser tirado, né? Tem a questão material, não que o materialismo seja errado, não é isso, é como você coloca isso na tua vida, né? No teu dia a dia. Esse é o grande lance. As coisas, elas são como são, somos nós que damos o tom, né, a cada uma delas. Então, essa questão do materialismo faz parte, você tá aqui, você aproveita, sabe? Curte o que tiver de curtir, é assim que funciona, mas é bom também quando você entende que não é só isso, né? E muitas pessoas ainda estão presas na ideia de que é só isso, que não tem nada além disso. Mas com o tempo, né, quando chegar o momento certo, elas vão, provavelmente elas vão cair em si e vão perceber que existe algo mais, né? E quando você percebe que tem esse algo mais, é gostoso, sabe? Porque eu não sei, eu sou suspeita de falar, eu gosto desse processo todo. Vou dizer que é fácil? Não é. Mas é um processo que quando você começa a colher os frutos desse processo, você entende o quanto é saboroso, sabe? O quanto os frutos são saborosos. A partir do momento que você planta com consciência, né? Que você planta com amorosidade, com respeito a si mesmo, ao outro. Então, a forma como você planta também, senão você vai colher um fruto que não é tão saboroso, que não é tão gostoso. Mas se você entra nesse caminho, né, essa coisa do autoconhecimento, da autoajuda, e automaticamente também ao mesmo tempo você vai ajudando o outro, porque é sempre uma troca, né? A gente não cresce sozinho, não adianta, você não evolui só. Precisamos um do outro. Inclusive, ontem na live que eu fiz aqui com a Tatiana, a gente falou sobre isso, sobre essa questão. Então, quando você entende tudo isso, a plantação, ela vai ser mais, você se dedica mais, né? Então, a vida, ela começa, apesar das dificuldades, não é que você entrando nesse caminho, que é o que muita gente se confunde, né? Vou entrar nesse caminho agora, não vou ter problema, vai ser tudo paz e amor, tudo tranquilo, não vou ter... Gente, assim, primeiro de tudo, troca a palavra problema, coloca desafios, tá? Dá um pouquinho dá menos peso, né, para essa palavra, fica um pouquinho mais leve. E quando você entende, quando você começa, não é fácil. Não é fácil, vai doer, muitas vezes vai doer, você vai chorar, vai espernear. Eu estava até conversando com a minha mentoranda, estava no atendimento hoje, e ela estava me falando isso, que tem horas que ela disse que começou a observar que ela às vezes se comporta até como uma criança mesmo, sabe? Eu quero isso, e aí ela percebeu esse movimento. Então, somos sim crianças que estamos aprendendo. Algumas já estão caminhando, né? Outras ainda estão engateando, outras ainda estão totalmente dependentes, né, da mamãe, do papai para se alimentar, para tudo, mas tudo isso é um processo. Então, primeira coisa é não querer pular etapas. Por isso que a mentoria é tão importante. Por quê? Porque nós vamos te dar uma diretriz, tá? Eu vou te mostrar tudo que eu coloquei nessa mentoria, gente. São coisas que eu presenciei, que eu provei em mim, né? Eu fiz testes em mim, eu fui minha própria cobaia.
E para mim deu super certo, está dando certo, pelo menos assim eu vejo, né? E algumas coisas me mostram isso, né? Quando você percebe, quando você está no caminho certo, que você começa a entrar nesse fluxo, né? Você está no seu caminho, você percebe que as coisas começam a fluir com mais delicadeza, você encontra pessoas maravilhosas que também estão naquele mesmo padrão vibratório. E assim, as dificuldades elas continuam acontecendo, né? Mas quando você já chega em um certo momento, você vai perceber que aquilo que doía tanto, hoje já não dói tanto, mas assim, sabe? Nem dói. Você olha e ok, tá, beleza, faz parte, vamos em frente. Então, essa mentoria eu comecei a pensar, eu tô falando muito de mentoria, né? Vamos parar por aqui, vocês já entenderam que é sobre a mentoria. Então, o que é que acontece? Quando eu começo a falar eu começo o que é que eu faço? Eu mostro para a pessoa, tá? Como ela pode fazer determinadas coisas, exercícios energéticos, meditação, esse contato consigo mesmo, esse treino do auto amor, de você se olhar no espelho, por exemplo, um dos exercícios, que é você se olhar no espelho e agradecer e jogar beijinho e dizer que você é linda e você é maravilhosa, porque isso, sabe, quando você dá esse amor para si mesmo. Pessoal, desculpa o barulho, tá? Tem um caminhão bem aqui na frente agora. E aí o que é que acontece? Quando você começa a fazer esse processo todo, você começa a se dar esse amor, automaticamente esse amor ele se espalha, sabe? Ele vai organizando as coisas. Tudo é movimentado através do amor. O universo em si, ele funciona através disso, né? A mola mestra das nossas vidas, do nosso caminhar, é esse amor. Pelo menos deveria ser, né? Então, assim, quando começamos o processo, eu faço a análise com a radiestesia, eu vou lá com o pêndulo. Para quem não conhece a radiestesia, eu indico, dá uma pesquisada, aprende, vê o que é, como é que funciona. Eu entro no campo da pessoa e aí eu vejo, né, claro, com a permissão, e aí eu vejo como é que a pessoa está, o que é necessário para ela, e depois disso, aí a mentoria vai totalmente, digamos assim, eu faço de acordo com a necessidade da pessoa que está ali comigo, entende? Eu não pego uma coisa engessada para todos, não é a mesma coisa para todos, porque cada consciência é uma consciência única. Então, cada experiência é uma experiência única. E eu gosto, é impressionante assim como muitas vezes a gente tende a generalizar, né, isso. A gente generaliza, a gente coloca como se todas as pessoas fossem... Não, cada um tem um universo diferente, as experiências são diferentes, a visão sobre determinadas coisas é uma visão diferenciada, né? E aí você percebe, inclusive a minha mentoranda está por aqui comigo. Seja muito bem-vinda, minha flor. Que bom ter você aqui. Então, o que é que acontece? Você tem que entender que, assim, o que funciona para mim nem sempre vai funcionar para o outro, né? Mas como eu utilizei aquilo ali, então eu posso adequar, né, a ferramenta para aquele caso específico, entende? Então é isso, é essa sensibilidade que a gente tem que ter. Por isso que eu prefiro fazer esse trabalho de uma forma, pelo menos por enquanto, né, ainda está dando para fazer isso, de uma forma privada, de uma forma direcionada a um por vez, né? Um consulente por vez, um mentorando por vez.
Não faço aquela coisa em grupo, a mentoria em grupo ainda não, mas eu pretendo logo logo dar início. Se começar a aparecer muita gente, eu ver que não dá, né, para conciliar, então podemos sim fazer um em grupo sem problema nenhum. Eu vi que você mandou aqui um convite, Carla. Você quer falar alguma coisa, é isso? Manda aqui uma mensagenzinha que aí qualquer coisa a gente vê. E assim, o que é que acontece durante todo esse processo? Você vai ver que muitas vezes você se sente meio perdido, né? Eu tive a sorte, eu tive a honra de ter alguém comigo. A minha irmã, ela me ajudou nesse processo. Então, havia momentos que eu não sabia para onde ir, eu não sabia como fazer. Tem uma outra coisa que eu faço também, gente, que é assim, eu aproveito a questão da análise dos sonhos, né, que eu faço durante que eu atendo com a radiestesia, mas eu também faço esse trabalho com análise dos sonhos e tudo. Isso é incluso, tá? Vai no pacote. Então, através dos seus sonhos, eu vou percebendo como é que você tá reagindo, porque também não adianta a gente querer colocar, vem aquela vontade, né, de ficar bem logo, de perceber logo tudo, porque eu quero ver logo tudo, eu quero saber como é que faz, eu quero ficar logo bem, e não é. Lembra que eu falei no início da live da questão de você esperar para colher o fruto? Tem todo um processo, que era o que a gente estava falando ontem à tarde. Tem um processo de você colocar a semente, você aguar a terra, né? Você trabalha a terra, coloca a semente, depois você vai aguando, vai observando. Então tem todo é um processo lento, e ele é um processo que ele não acaba, tá? É uma coisa que você tá, constantemente você está mudando, você está, pelo menos deveria, né? O crescimento é isso, é você adquirir novos conhecimentos, é você adquirir novas percepções. Isso faz parte. Quando você fica muito engessado, muito, já sei tudo, já aprendi tudo que tinha de aprender, observe, cuidado. É um conselho que eu dou. Conselho? Não, eu dou a dica de observar isso, sabe? Porque não é bem por aí. Nós estamos em um processo contínuo de aprendizado. Sempre tem uma coisa ou outra, né, que vai trazer pra gente, que vai alguma coisa que você ainda desconhecia, ou que você já tinha observado, mas você não sabia bem o que era, sabe? Então, assim, quando nós percebemos tudo isso, né? Quando nós entendemos tudo isso, a gente começa a ver o quanto é necessário alguém que nos auxilie. Por quê? Pelo menos no início, tá? Porque aí depois você caminha com suas próprias pernas, né? Mas pelo menos no início. Por quê? A gente fica... É como se nós não percebêssemos. Sabe aquela coisinha do véu que eu falei antes? Pois é. Esses véus, eles não permitem que nós tenhamos uma visão. Quem está dentro vocês já observaram? Quem está dentro de uma situação, às vezes você está ali vendo de uma coisa, de uma forma e tudo, vem alguém de fora e te dá um resultado assim rapidinho, faz isso aqui. Por quê? Porque para essa pessoa é mais fácil, porque ela não está envolvida emocionalmente com a coisa, entende? Então o nosso emocional, ele deixa a gente um pouco, né, com essa visão um pouco deturpada, digamos assim. A Mena colocou aqui, a análise é mutável. A pergunta, a análise é mutável? Tipo, a percepção de algo pode se apresentar depois? Sim, porque é tipo assim, quando você começa o trabalho, né, comigo, quando a gente começa o trabalho, você tem uma certa visão. Vou dar um exemplo aqui. Eu sempre, alguém já chegou para mim nessa questão. Eu sempre pensei que os amparadores, quando eles não vêm, quando eu não faço o que eles querem,
eles vão me, tipo assim, vão ficar chateados comigo, vão, sabe? Então são coisas que aí a gente vai lá e diz, não, não é assim. É um exemplo, mas que faz toda uma diferença. Tá no final do frigir dos ovos, faz toda uma diferença. Oh, minha linda, obrigada. Eu vi que você mandou um convite aqui para entrar ao vivo. É isso? Você quer entrar ao vivo? Falar um pouquinho aqui com a gente? Me manda aí a mensagem dizendo, tá? Então, e aí o que é que acontece? Quando nós começamos tudo isso, quando tem alguém que já passou, não pela mesma experiência, mas por algo parecido. Eu já vivenciei, por exemplo, quem está comigo na mentoria, eu sei em que ponto a pessoa está, né? E aí eu digo, ó, esse ponto aqui é isso, isso e isso. Então vamos dar uma olhada, vamos observar. E aí existem técnicas, eu repasso tudo, gente. O que eu venho estudando, o que eu venho pesquisando, o que eu venho aplicando no meu dia a dia desde 2006 é o que está dentro desse trabalho que eu estou desenvolvendo, tá? Então você vai ter acesso a todo esse material, e não é pouca coisa, porque eu sou uma curiosa, eu sou daquelas que vou atrás, que pesquiso, que tenho, e as fontes que eu procuro com muita responsabilidade, porque a minha vida, né, é a vida de uma outra pessoa também. Ok, que minha responsabilidade vai só até um certo limite, mas assim, você está guiando uma pessoa, né? Então, assim, cuidado que aqui tem um buraco. Aí você escolhe, como é que você quer fazer? Quer pular o buraco? Quer passar por dentro dele, né? Eu desviei. E aí, o que é que você quer fazer? Então, são esses os cuidados. E para isso, nada melhor do que você ter essa experiência na sua prática. Porque uma coisa é quando você aprende algo com leituras, com estudo, participando de cursos, não sei o quê. Outra coisa é quando você, mesmo sendo autodidata, né, como é o meu caso, mas assim, eu fiz o curso, tá? O curso de terapeuta holística, sim, eu tenho o curso direitinho. Mas assim, é algo que você, por exemplo, quando você só estuda, você vai lá, quando você entra para você fazer isso ali, né? Você tá ali conversando com a pessoa, tem que se ter uma responsabilidade, sabe? É muito interessante perceber que você, às vezes, quando a gente coloca determinadas situações, a pessoa, quando você está ali com o seu mentorando, ele confia em você, ele se abre com você, e nada mais justo do que você, em troca, você oferecer esse ouvido para ouvir o que ele precisa colocar para fora, ter empatia, né? Então, como eu já vivenciei muitas coisas, porque assim, se a gente for observar direitinho, todos esses anos de experiência que eu tenho observado que todos passamos praticamente pelos mesmos desafios. Muda uma coisa ou outra, né? A forma, muda o contexto, assim, um pouquinho, os personagens, né? Mas se você for observar, quase todos temos problemas com pai e mãe, passamos por dificuldades no amor, encontramos pessoas que nos desafiam muito, encontramos pessoas que nos mostram coisas não tão agradáveis. Então, se a gente for olhar direitinho, quase todos vivenciam, mas só que quando você tem você tem um quê? Um pouquinho a mais, que é do estudo, da pesquisa, do conhecimento adquirido em vários setores, digamos assim, né? Você ganha uma certa autoridade para falar sobre isso e para acompanhar essa pessoa, assim como um psicólogo faz uma faculdade, se dedica vários anos, depois está ali dedicado totalmente àquele trabalho. Então ele tem autoridade para desenvolver aquele trabalho, porque ele estudou, porque ele observou,
sabe? E então é isso. Então esse trabalho que eu desenvolvo é com isso, tá? Outra coisa, as questões que me aparecem muito assim, muita gente tem receio, porque quando eu começar a fazer esse trabalho, o pessoal diz que eu vou entrar em contato com muita coisa que não é legal, porque eu vou começar a ver coisas que eu nunca vi, porque a questão é o seguinte, o que é que acontece? Quando iniciamos esse processo é um processo seja muito bem-vinda, esse processo de autoconhecimento, ele vai clareando muitas coisas, e muitas coisas que você provavelmente traz de um outro momento, de outras experiências, de outras vidas que você teve. Então isso é relembrado, é rememorado, vem à tona, assim como também os medos, as inseguranças, as falsas, como é que se diz, as crenças que limitam, né, que nos limitam. Então você começa a abrir todo um leque. Consequentemente, você vai limpando a tua casa, você vai organizando tudo isso. Questão mental, questão emocional, a questão física, a questão espiritual, tudo isso automaticamente é melhorado, entende? O meu trabalho ele é direcionado na questão ele vai trabalhar a questão emocional, a questão espiritual também, dependendo entende? Por isso que eu falei antes que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque vai de acordo com quem está ali na sua frente. Vamos supor, o mentorando chega para mim e ele vem com uma questão parapsíquica. E muitas vezes, algumas coisas que ele está vivenciando ali tem a ver com esse parapsiquismo que está em desequilíbrio. E aí eu vou lá, vamos juntos com as ferramentas, e aí eu vou mostrando, e a pessoa vai fazendo e vai melhorando, vai mostrando, né? Ainda bem que eu tenho tido assim relatos maravilhosos, sabe, em relação a isso. Então tá tudo conectado, nós somos vários corpos, quando a gente trabalha em um nível, automaticamente os outros níveis vão sendo melhorados, vão entrando em um equilíbrio, em uma homeostase, né? Então essa homeostase que nós conseguimos a nível energético, isso nos acalma, isso nos traz uma certa calmia. Então você vai percebendo que, como eu disse antes, não é fácil, é um processo que muitas vezes você vai bater de frente com determinadas crenças que você passou uma vida inteira achando que aquilo ali era real, que aquilo ali era algo que você não poderia viver sem aquilo ali. E aí de repente você percebe que não é assim, que você pode muito bem trocar, né? Você pode colocar uma outra crença que não te limita, entende? Porque a gente não se livra das crenças, a gente consegue colocar outras crenças no mesmo lugar, mas que sejam crenças que já não nos limitam, né? Essa é a diferença. Então, coisas que foram vivenciadas há muito tempo, que muitas vezes você lembra, é aquela coisa que eu falei de quando você está de fora, você percebe melhor do que quem está dentro, do que quem está emocionalmente envolvido, né, com toda aquela história. Então, para mim, como terapeuta, como mentor, a mentora, eu consigo chegar e eu tenho uma visão melhor disso aí, porque eu não entro com o meu emocional, né? Então você tem que entender isso também, que é uma das coisas que eu prezo muito, é o não envolvimento, tá? Porque assim, a gente tem uma tendência de quando queremos ajudar o outro, né? Queremos, isso aqui foi tão bom para mim, eu quero que o outro também vivencie isso na história dele, porque eu sei que é bom e tudo. A tendência é que a gente termina querendo entrar no problema do outro, né? No desafio do outro, e dizer assim, não, vem, eu faço isso por você, é assim, não. E não é. Você tem que aprender a desenvolver esse processo todo para chegar a um ponto você caminhar com suas próprias pernas.
Então esse é o intuito de todo esse trabalho. Chegou uma perguntinha aqui, vamos ver aqui que pergunta foi. A Rá perguntou: Dilma, você já se deparou com ataques de consciências que estavam obsediando seus clientes? Direto. Você quer... É assim, todo o atendimento, todos os momentos que eu faço as lives, né? Então, assim, é o tempo todo. Mas, quando a gente chega, assim... É o seguinte, quando você começa a entender que tudo isso faz parte de todo da sua vida, né? Porque nós, acreditando ou não, vou aqui partir do pressuposto que todo mundo que está aqui acredita nisso. Nós não somos um corpo físico que tem acesso a uma vida. Não, é o contrário, nós somos um espírito vivenciando, né? Estando, provando, passando por esse momento aqui, né? Em uma realidade física. Então, assim, é bem interessante essa pergunta, porque isso é uma das coisas que faz quem não tem. Por isso que eu fiz questão de fazer essa live de esclarecimento, porque muitas pessoas não têm ideia disso e criam medos que são medos infundados. Quando você começa o processo de autoconhecimento, que você começa a se cuidar, que você começa a aumentar automaticamente a sua vibração, automaticamente você vai ficando em uma vibração diferente, e aí o que é que acontece? Automaticamente esses ataques, eles já não são tão, digamos assim, você já consegue observá-los, você consegue compreender quando eles acontecem e aí, sabendo de antemão que você está sendo atacado, você faz, existem práticas que você faz de autodefesa. E eu ensino algumas práticas também, tá? Junto com isso. Como eu trato essa questão, é o seguinte, como eu já faço isso há um determinado tempinho, então muitas vezes eu faço a escagem lúcida, vem o ataque, só que assim, eu lembro do Saulo contando uma vez que pegou uma consciência que estava atacando ele, veio, fica aqui comigo agora que você vai aprender aqui, sem querer. Mas assim, eu não chego a fazer isso, mas a pessoa geralmente eu consigo pescar, né? Eu sirvo de isca, então fica comigo e aí eu faço todo um trabalho, né? E transmuto a energia e tudo, e geralmente essa consciência é encaminhada, tá? Muitas vezes pode acontecer, nem sempre acontece assim. Muitas vezes a consciência tá ali, tá só, tipo, tá esperneando com raiva de você, dizendo as coisas, mas tranquilo, isso aí, esse tipo de ataque acontece o tempo todo, não só na mentoria. Mas geralmente quando a gente trabalha com o outro, a gente faz também essa limpeza de campo, entende? Por isso que a pessoa se sente tão bem de cara quando começa, quando começa o trabalho, a pessoa fica eufórica. Por quê? Porque ela começa a perceber que o campo dela está sendo limpo. E aí ela respira com mais alívio, porque muitas vezes é uma questão de assédio puro, entende? A pessoa não tem noção de que está nesse ponto, né? Que está sendo atacada nesse sentido. E aí a gente faz esse trabalho, a equipe extrafísica, tá, gente? Eu sou só uma ferramenta, eu sou aquela que vou lá, eu sou o peão, mas tem o dono da obra, tem o pessoal que comanda a obra, entende? A Mena perguntou aqui, você identifica o ataque e fala para a pessoa? Não é necessário falar para a pessoa, mas a partir daquilo ali eu começo a fazer um trabalho com a pessoa para que ela consiga mudar o padrão vibratório e automaticamente ela se desconectar, entende? Quando você começa a fazer isso, a pessoa meio que se desconecta. Vamos supor, tem uma pessoa que está ali sendo atacada, que está passando por um momento que tem uma consciência ali com ele. Então, quando vem para mim, os amparadores, eles já estão fazendo todo um trabalho, né? E aí, geralmente, essa consciência,
é encaminhada, tá? Para fazer. Só que se o mentorando não toma consciência de que é ele, a responsabilidade é dele, não é minha, de ficar limpando o campo, de ficar. Eu faço em um primeiro momento, né? Que é para a pessoa poder. Porque o que é que acontece? Se você não faz esse movimento de limpeza de campo inicial, dificilmente você vai conseguir entrar, tá? Você vai conseguir realizar esse processo com o seu mentorando com uma confiança, né? Existe um bloqueio, tá? Você não vai conseguir entrar, a pessoa vai ficar, não vai se entregar tanto, não vai se abrir tanto, porque ela vai de uma certa forma, ela vai, não é rechaçar, mas ela não se entrega tanto ao resultado, tá? Não se entrega tanto ao processo. Então, quando a gente faz esse movimento de limpeza de campo, por exemplo, eu uso a questão do pêndulo na radiestesia. O pêndulo em si, no momento que eu estou fazendo aquela análise, o pêndulo, ele automaticamente ele já está fazendo, já começa aí o processo, entende? Até antes mesmo. Muitas vezes, antes de me acessar, já tem todo um amparo ali, já tem todo um trabalho, né, dos amparadores organizando aquilo ali, dizendo para a pessoa, ó, vai, contata essa pessoa que faz essa, sabe? Então, é um trabalho em equipe, e é uma equipe que a intenção é auxiliar mesmo, e fazer com que você caminhe com suas próprias perninhas, né? Então, essa dependência tem que se ter muito cuidado, e eu tenho muito cuidado com isso. É tanto que, como é que funciona? Eu passo a semana, durante a semana eu entro a pessoa pode me mandar mensagem, vai haver momentos que a pessoa vai estar em um determinada, digamos assim, acontece algo que ela fica na dúvida, ai, aconteceu isso aqui, eu não sei o que é, e ela começa um processo de autoassédio. Então, nesse momento, a pessoa pode ficar à vontade, me mandar mensagem, assim que possível eu respondo com o maior prazer, entende? Então, não é que a pessoa vai ficar... E aí, uma vez por semana, nós nos encontramos, e aí tem aquele horário ali, a pessoa eu fico à disposição para responder perguntas, para ensinar algumas técnicas. Eu gosto de passar uma espécie de exercício para as pessoas, alguns exercícios para serem feitos durante a semana, para a pessoa ir praticando isso, entende? E aí depois disso, então assim, você entrou em contato comigo, eu faço a sua análise, converso com você, faço a sua análise, depois decidimos o dia, né, do atendimento, aí passa uma semana, durante a semana você fica se observando, você vai anotando tudo, anotando as suas necessidades, e é isso. Então assim, existem outras coisas que eu faço durante todo esse atendimento, mas basicamente é isso, tá? Então você vai ter todo o meu apoio durante o período de inicialmente 3 meses. Depois, se você quiser um pouquinho mais, ok, mas assim, geralmente são 3 meses, tá? Que eu fico ali com você o tempo todo. Então, é um trabalho que, para mim, que é o que eu estava comentando ontem, que algo que eu gosto, eu me identifico em fazer isso. Por quê? Porque eu percebi que para mim foi essencial ter alguém comigo. Porque a minha irmã, ela me mostrava as coisas, ela me dizia, ó, isso aqui, tem isso aqui, faça assim. E sinceramente, eu não sei se eu estaria onde eu estou, assim. Não é que eu estou muito adiante não, tá, gente? Eu estou dizendo assim, mas em vista do que eu era em 2006. Então, assim, eu consigo perceber, sabe, isso, e eu sou eternamente grata a ela por isso. Porque foi algo que sozinho é mais difícil, é como eu estava falando, nós não conseguimos evoluir sozinhos, a gente precisa um do outro, sabe? Essa coisa de autossuficiência, eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém, então, cuidado, observe bem isso aí, né?
Muitas vezes o ego, ele... Então, teve umas perguntinhas que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Por exemplo, uma das perguntas que a mentoranda colocou para mim, né? As formas de desequilíbrio que desenvolvemos podem estar ligadas a não as aplicações das leis universais? E aí a gente começa a ver assim, aí tem uma outra pergunta, um outro questionamento. Na nossa reencarnação aqui, a nossa reencarnação aqui tem a ver com aprendizados da aplicação destas leis? E aí a resposta é simples. Sim, essas leis universais, elas estão aí. Respondo já, Mena. Essas leis, elas estão aí para serem cumpridas, né? São necessárias para organizar, né, o nosso viver. Nós necessitamos de seguir determinadas regras, determinadas leis. As leis universais, elas são muito mais profundas, que muitas vezes a gente sequer tem uma noção, né, do que realmente é isso, tá? A gente só faz, né? A gente sente e a gente observa. Então, quando você, muitas vezes, que é uma das coisas que eu venho falando muito em relação à questão do karma, eu estou revendo muito esse termo, porque o karma, ele é muito fatalístico, ele é muito, matei uma vida, agora vou ter que morrer, vão ter que me matar para poder pagar o karma, não sei o que, sabe? A vida se resume só a isso. Sinceramente, eu não vejo por esse lado mais não, tá? Existe o karma, claro, é a questão do se você planta, se você planta algo e você não cuida direitinho da planta e aquela semente ali é de um fruto que não é tão gostoso, você não vai colher um fruto gostoso. Claro que não, você vai colher aquele mesmo frutinho que não é tão agradável. Então, vai depender das tuas atitudes, né? Das tuas ações, das tuas atitudes. São elas que vão dar esse norte, né, de como a tua vida vai funcionar. Lembrando que essa coisa da cocriação, eu não diria cocriar, nós conseguimos acessar, né, coisas que estão aí à nossa disposição, mas para isso, se você estiver preso nessa questão do karma, você vai se sentir como não merecedor, porque todos nós aprontamos muito, durante muitas vidas. Então, se a gente fosse prender a isso aí, cara, não sai do canto, tá? A Mena perguntou aqui, como é que você fica depois das mentorias? Energizada. Eu fico igual quando eu termino as lives aqui, eu não consigo nem, não dá, passa sono, passa fome, passa tudo. Você fica energizado. Por quê? Porque é algo que eu faço, porque eu estou no fluxo, eu estou no meu caminho, entende? Então, e eu faço com amor, eu faço por amor. E quando você faz algo por amor, você se sente energizado, você não se sente, eu fiz isso, essa mentoria acabou comigo. Eu não sinto. Pode ser que sim, que alguns terapeutas sintam isso. Logo no início acontecia comigo, quando eu cuidava dos meus pacientes, eu ficava arrasada. Eu passava tipo assim, quando o paciente falecia, eu passava um mês só comendo e dormindo, para recuperar as energias, né? Comendo e dormindo, só consegui o trabalho um mês depois. Sempre foi assim. Entende? Porque eu precisava desse tempo, né, de recuperação. Hoje em dia, como eu já tô mais, eu consigo enxergar um pouquinho mais rápido, né, a coisa assim, tipo, então eu já faço um trabalho antes, é todo um processo, tá? Não é que eu confio assim, já chegando e não é isso. Eu tenho também os meus trabalhos com as minhas energias, o cuidado com a forma como eu venho me comportando, né, como eu venho trazendo a minha vida. Cuidado com os meus pensamentos, com as minhas reações, com as minhas ações, com a forma como eu lido com o outro. Então tudo isso te dá uma certa, você consegue, não é que você não vai sofrer ataques, você sofre, mas já não incomoda tanto, né? Você já consegue driblar a coisa direitinho. Boa noite, minha linda, seja muito bem-vinda, viu? Então, essas leis, a forma do desequilíbrio que desenvolvemos. Então, quando você, é simples,
Para você mergulhar numa piscina, numa praia, no rio, o ideal é que você saiba nadar. Porque se você não sabe nadar, ou você pula com a boia, ou você provavelmente vai se afogar, né? Se ninguém for lá e te salvar, ok. Na vida é a mesma coisa. Você aprender a nadar, porque a vida é como um rio. Então é você aprender a nadar para você você conseguir boiar, você conseguir sair de um ponto para o outro, você conseguir desviar de algumas pedrinhas que possam aparecer. Entende? Então é isso, é esse fluxo. Quando você está nesse fluxo, quando você está indo de acordo com o que você sente, respeitando o seu momento, entendendo que você é passível de erro, que você é um ser humano, quando você começa a entender que isso no processo, eu trabalho isso com a pessoa, quando a gente começa a entender tudo isso, aí o que é que acontece? Esse desequilíbrio, o nível já é mais delicado, digamos assim, não é um nível tão forte, sabe? Eu não sei se seria essa a palavra, mas é como se as coisas ficassem mais... tá joia? É como se você começasse a caminhar de uma forma mais tranquila, tá? Resumindo, é isso, quando você vai com essas leis, né? Aí tem aqui, os nossos guias espirituais aproximam-se de nós a partir do momento... nossos guias espirituais aproximam-se de nós a partir do momento onde verdadeiramente queremos entender e enxergar, onde não aplicamos as leis. Ok. Nossos guias espirituais se aproximam de nós a partir do momento... Então, os guias espirituais, eles têm vários nomes, tá? Essa questão da nomenclatura, bobeira. Amparador, mentor, guia, enfim, vários nomes. Eu prefiro usar amparador, tá? O termo que eu gosto mais é esse, eu me identifico mais. Existe o amparo. Esse amparo, ele vai, quando você começa esse processo de quero modificar, isso aqui já não está mais legal, eu já não me sinto tão bem agindo dessa forma, como é que eu vou fazer para modificar isso? Eu quero mudar a minha vida, eu quero começar a compreender, eu não quero mais ser uma marionete, eu não quero mais ser tão manipulável, eu quero aprender, né, como é que eu faço, o que é que pode me ajudar. Quando você começa com esses questionamentos, então você tem toda uma rede de apoio. Esses amigos nada mais são do que amigos, conhecidos, velhos conhecidos que estão em uma outra dimensão e nos auxiliam no que precisarmos aqui, né? Mas eles não vão fazer nada. Temos que ter muito cuidado. Existem pessoas que o meu guia, sempre que eu faço peço para ele, é como no centro espírita, que você faz uma coisa, aí fica em desequilíbrio, vou lá no centro, tomo um passe, aí volto, fico ok, aí depois você faz a mesma coisa. Não é por aí esse caminhar, sabe? Não é assim que funciona. Então, eles estão ali te ajudando, mas é você quem vai dar a tônica, né, de como vai ser esse relacionamento. Então, eles se comunicam com você de uma certa forma através das intuições. Então, para que você consiga acessar essas intuições, você precisa estar tranquilo, precisa estar em contato consigo mesmo, para perceber quando acontecem essas inspirações, né? O próprio universo te dá dicas, você começa a ver, por exemplo, números repetidos e por aí vai, enfim. Mas sempre tem uma comunicação, que é uma comunicação que nós nem sempre estamos habituados, né? Às vezes você está tão fechado, você está com tanto véu, que os amparadores colocam lá um
um outdoor em neon, com luz piscando, dizendo assim, ó, é isso aqui, e você olha e não consegue enxergar, entende? Então, você tem que fazer a sua parte, mas nunca estamos sozinhos. Isso sim, é uma das coisas que eu sempre bato nessa tecla. Nós nunca estamos sozinhos. Sempre vamos ter os nossos amigos, porque as pessoas que se foram, digamos assim, que já não estão mais aqui, e que foram pessoas que a gente conviveu, que eram pessoas que cuidavam da gente, que eram nossos amigos e tudo, a gente não perdeu isso. Ainda tá por aí, sabe? O sentimento, essa ligação ainda existe. Então, as pessoas que torceram por você aqui, mesmo estando em um outro momento, em uma outra dimensão, se eles não estiverem, claro, no processo, né, num processo de adoecimento, se eles estiverem bem, eles vão continuar torcendo por a gente. E muitas vezes, alguns deles se tornam esse nosso amparo, né? Existe também um amparo de função. Por exemplo, pessoas que fazem determinados trabalhos, que trabalham com grupos maiores, geralmente eles têm mais de uma pessoa ali, tá? Com ele, geralmente é uma equipe que o auxilia. Então, eu via muito, por exemplo, quando eu cuidava dos meus pacientes, eu via muito a equipe extrafísica. Era enfermeiro, era médico, então tinha toda uma equipe, sabe? Não era só eu ali, tem bastante gente. Então, eles estão... Eu sempre conto uma historinha de uma meditação que eu fiz, onde eu me perguntei o que era um amparo, né? E o amparo veio e me mostrou. Eu com a mão dentro de um buraco, com a mão para fora, e essa mão ela não me puxava, ela servia de apoio, e eu dava um impulso e saía do buraco. Esse é o papel do amparador. Se você sentir no seu ouvidinho, tipo assim, faça isso aqui, você tem que fazer isso aqui, faz isso aqui, vá não sei por onde, cuidado, eu diria para que você ficasse atento, porque não existe isso, tá? É um respeito, eles têm todo um respeito pela sua experiência. Então, no máximo ele vai dizer assim, tem certeza que você quer ir por aí? Tem certeza que você quer fazer isso? No máximo eles chegam a esse ponto, tá? Claro que vai depender também de cada situação, é uma situação, não dá para generalizar e dizer que é só isso o tempo todo. As coisas, né, vão de acordo com quem está vivenciando. Então, uma outra pergunta aqui, se eles nos guiam, né, até a gente encontrar uma boa parte das respostas. Sim, eles vão dando vão colocando pessoas na sua frente, assim, pessoas que têm a ver com aquele momento que você está vivenciando, pessoas que vão... por isso que a gente fala sempre em estar no momento presente, é por isso, porque se você não estiver naquele momento ali, essas mensagens vão chegar e você sequer vai perceber, né? É alguém que você encontra na rua, ou na fila de uma padaria, ou na fila de um banco, alguém fala algo para você, pô, cara, eu tava precisando disso para entender aquilo, sabe? Então, por isso que a gente fala dessa questão do momento presente, né? Porque vai te dar esse clique, né? De perceber quando chega a ajuda, né? Quando esse socorro chega, você vai perceber isso de uma forma mais lúcida, né? Sem milindres, sem muito fanatismo, porque muito cuidado aqui com essa coisa de endeusar muito o amparo, porque os seres espirituais me disseram, tá, quem foram esses seres? Será quem eram, né? Quem são realmente eles? Peraí, vou analisar aqui como é que eu me senti com essa mensagem, como é que bateu legal, desceu legal essa, não desceu redondo, ok, então atenção. Então, por isso que a mentoria vai te ajudar a compreender muitas dessas coisas, né? De você fazer leitura de campo, de você fazer a leitura em um primeiro momento, são vários momentos, tá? São divididos em vários momentos. Então, é isso. Aí vem aqui, como viemos sem lembranças, essa reencarnação, essa volta, né? Aqui,
É uma nova oportunidade de aprender a amar? Sim, de aprender muitas coisas, mas principalmente o auto-amor. Você compreender que você é um ser divino, que somos luz, né? Que temos essa nossa faísca, esse nosso lá dentro da gente tem esse cantinho de paz, de harmonia, né? Só precisamos entrar em contato com ele para que ele aflore. Então, sim, aprender a amar, aprender a respeitar, aprender coisas que dão. Imagina, gente, eu gosto muito de dar esse exemplo, que nossa vida é uma sala de aula, tá? Então, a vida aqui na Terra, ela é uma sala de aula. Então, existem séries, você vai passando de séries. Então, passou de ano, vai para a próxima série com novos coleguinhas, né? Provavelmente uma nova escola. Então, assim, vai modificando, sabe isso? Imagine a vida como uma escola, porque é o que é. Esse planeta é para isso. A convivência com o outro é quem vai dar o nosso norte, é quem vai nos ensinar. Porque muitas coisas que nós temos, né, que o outro, por exemplo, quando o outro fala algo pra gente que a gente se sente machucado, né, e tudo, é agradecer a esse outro, porque foi graças a isso que eu comecei a observar e comecei a entender que eu não preciso dar o poder para ninguém. Esse poder é meu, eu não preciso dar o poder ao outro sobre minha vida, né, a ninguém. É uma questão e para isso é amadurecimento, e você precisa, para chegar nesse nível, nesse ponto, você tem que se autoconhecer, saber quem você é realmente, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, como é que eu ajo em determinadas situações, o que é que eu posso fazer para agir de uma forma diferente, né? Então tem todo um trabalho atrás disso aí também, tá? Tantos tropeços que damos por não irmos procurar o cigano. Tá. Quando você não segue essas leis universais, né, que estão aí, esses tropeços, lembra que eu falei da questão do você aprender a nadar? Pronto, é isso. Se você não aprende a nadar direito, você se joga em um rio que você não conhece, o rio é muito profundo ou tem uma água, uma correnteza muito forte, dificilmente você vai conseguir sair bem dessa situação, né? A não ser que alguém pule e lhe tire de lá. Então, é isso, a vida, se você não caminha, né, com o sapato certo, com a pisada certa, né, usando as ferramentas corretas, você se desequilibra, você cai, mas de uma forma ou de outra, gente, não adianta. O destino, né? Sabe-se lá quando chega, como é, mas o destino é a evolução, então seja como for, então você escolhe, você vai escolher um caminho, escolher uma forma de caminhar, de vivenciar, que lhe deixe pleno, que você se sinta bem, ou você vai sair todo estrupiado você escolhe. Você vai chegar, tipo assim, no final, como se você tivesse terminado uma guerra. Você chega destruído, sabe? Então, a opção é sua. O livre-arbítrio entra nisso aí, de fazer essa escolha. Eu vou escolher o caminho do autoconhecimento, o caminho da autorresponsabilidade, né? O caminho do amor, da compreensão, do companheirismo, ou eu vou escolher o outro caminho. A escolha é sua, você que sabe. Se eu pegar por aqui eu vou chegar mais rápido, sim, mas e aí, como é que vai ser esse caminhar, né? Muitas vezes você desce numa montanha, você cai e sai enrolando, se arrebentando todo. Não é melhor você ir caminhando, né? Segurando uma cordinha, descendo. Então, escolhe isso, sabe? São esses caminhos que você tem que escolher. Então, essa nossa vida serve para isso, né? Para a gente aprender a caminhar com maturidade, com responsabilidade. Outra pergunta aqui. Peraí. Tá. Tem uma outra aqui antes. Imitamos e somos condicionados a fazer o que o nosso meio familiar aprendeu? Pois é.
ao que tudo indica, ainda agimos como os nossos antepassados que viviam dentro das cavernas. Na fuga, no medo, na sobrevivência, né? Aquela coisa do matar um leão, pobre do leão, cara. Como é que tu tá vendo tua vida? Vamos matar um leão por dia, ai, lá vou eu para a minha luta, vamos lutar, vamos... Que forma é essa que você tá? O que é que você está mandando para o universo? Que informação é essa? Eu estou indo, eu estou acordando aqui, estou despertando para ir para a luta. Eu prefiro acordar, abrir o olho e agradecer. Agradecer por estar vivo, por estar respirando, por estar caminhando, por estar enxergando, por poder ter o meu alimento. Entende? É assim que eu prefiro amanhecer, do que acordar já, ai, lá vou eu, outro dia de luta. Então, tudo isso são condicionamentos, são coisas que aprendemos desde a infância. E tem mais um detalhe: muitas das nossas crenças, dos nossos traumas, ao que tudo indica, vêm da nossa infância. Por quê? A criança, ela tem uma visão diferenciada das coisas. Dá um exemplo aqui para ficar mais compreensível. A criança está ali brincando e a mãe diz o seguinte: a mãe olha para ela e diz assim: saia daqui. A mãe está ocupada, está fazendo, e a criança está ali na barra da saia puxando. Não, sai daqui, depois a mamãe fala com você. E a mamãe faz isso e deixa ela lá. Isso pode gerar um trauma, tipo assim: a minha mãe não gosta de mim, ela me repeliu, ela não gosta de mim, ela não quer que eu fique próximo dela. Aquilo vai ficar no seu subconsciente armazenado. E aí, quando você é adulto, que você tem um relacionamento, não seja com quem for, tá? Não precisa ser um relacionamento só romântico. Você está se relacionando com alguém, você vem falar com alguém e esse alguém diz assim: não, peraí, fala agora não, que eu tô aqui ocupado, depois a gente conversa. Isso automaticamente pode lhe remeter àquela criança ferida quando era criança, sabe aquela criança que a mãe disse aquilo ali. E aí esses traumas, essas coisas, estão aí, os psicólogos, os psicanalistas estão aí justamente para trabalhar isso junto com a gente, né? Nos auxiliar nessas questões. Então, e aí quando você entende isso, quando você acessa, porque quando você começa a limpar, a organizar todos os seus corpos, lembra dos véus? Eles começam a cair. E aí essas mensagens começam a chegar ao teu consciente, muitas vezes através dos sonhos. Por isso que eu digo sempre, anote os sonhos, observe e depois a gente conversa sobre. Por quê? Os sonhos, eles nos dão uma diretriz, mais ou menos de que ponto nós estamos, né? Então, às vezes, por exemplo, você consegue transmutar uma energia com a informação, porque quando você sonha, aquilo ali já está já está vindo para o consciente, já está sendo trabalhado pelo seu subconsciente. Então, automaticamente isso já está meio que, digamos assim, sendo resolvido, né? Então, observar os seus sonhos, observar o que acontece no teu dia a dia, tudo isso faz parte de todo esse processo, né? Então, vê como está tudo interligado, não dá para separar uma coisa da outra, não dá. E automaticamente, quando você começa a ficar bem, a entender o que te causa mal-estar ou o que te deixa bem com a vida e tudo, automaticamente você começa a melhorar também o teu padrão de saúde, né, física, emocional. Isso é o resultado, tá? Gente, a gente já passou de 1 hora aqui, então já vou terminando aqui, tá? Vou só ler a última questão aqui. É normal sentir um medinho? Porque você está entrando em contato com o novo, né? Com algo que você ainda nessa vida você ainda não teve contato, pelo menos que se lembra. Então é normal você ter medo do desconhecido, mas é um medinho que dá pra gente contornar, tá? Não é nada demais não.
E aí eu vou ter que encerrar a live, porque já estou aqui há 1 hora. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo, que me permitindo repassar um pouco dessa. Então, eu espero você, tá? Se você sentir no seu coração o desejo de fazer essa mentoria comigo, entra em contato. Essa live vai ficar salva aqui, vai ficar salva no YouTube, tá? Depois. Canal Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Então é um preço, cara, não é, eu não coloquei um preço que você, não é um preço justo, tá? E não é nada demais. Entra no meu direct e eu vou te falar, te passo valores. Então é super acessível. Eu fiz questão de fazer isso para que as pessoas que cheguem até mim, elas tenham essa possibilidade, tá? E eu quero agradecer imensamente por todo o carinho, por todo o respeito para com o meu trabalho, as mensagens que recebo. É só gratidão mesmo. Fiquem bem, um ótimo domingo, um ótimo restinho de noite, né? E semana, eu acredito que dia 15 vai ser a minha live com a Rede Relâmpago, tá? Uma live onde eu vou dar o pontapé inicial no meu trabalho com eles. Vai ser um trabalho mensal, né? Nós vamos ter esses encontros. É isso, gente. Então, agradeço a todos vocês mais uma vez. Fiquem bem e cheiro nos olhos, meu povo. Amo vocês.